Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu desejo do fundo do meu coração que a paz, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus propósitos, sobre o teu trabalho, sobre tudo o que você colocar a sua mão, a paz que excede todo o entendimento. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo também dá uma paz, irmão, mas é uma paz enganadora, é aquela paz que dura um tempinho, daqui a pouco volta a tormenta. Mas a paz que Jesus nos dá é aquela paz de segurança, é aquela paz de uma pessoa que é capaz de dormir num barco em meio à tempestade. Amém? Eu agradeço a Deus, pastor, pela confiança, viu? Deus abençoe. Eu trago também um abraço do meu pastor da Assembleia de Deus no Ministério de Belém, lá de Sorocaba, pastor Paulo Sierra. A todos os irmãos, viu, irmãos? Estamos aqui debaixo da unção pastoral, viu? Agradeço também pela vida da minha esposa, viu, pastor? Hoje ela me acompanhou, nós tivemos um compromisso também pela manhã de pregar a palavra de Deus, ela estava conosco, hoje estamos aqui. E não é fácil, né? Hoje nós tivemos quase o dia inteiro fora de casa, mas eu louvo a Deus pela esposa que Ele tem me dado, porque Deus nos uniu para caminharmos juntos, né? Eu tenho comigo, irmãos, os irmãos já se assentam já, tá? Pode ficar tranquilo aí. Isso, fica à vontade, não tem problema. Todos nós estamos aqui em reverência na casa de Deus, isso é muito bom. Eu tenho comigo, irmãos, uma questão muito bem definida. Às vezes vai um camarada pregar na nossa igreja e muitas das vezes eu aprendi isso com um pastor. Eu tenho um hábito, irmão, de observar a esposa do camarada. Sabe por quê, pastor? Eu já vi muitas vezes o camarada pregando lá, falando de amor, de compaixão, falando. E a esposa... Irmãos, como é triste você ver um camarada pregando e a esposa torcendo a cara lá. Se esse camarada não converteu nem a esposa dele, né? Se ele não tem um testemunho nem dentro de casa. Então, irmãos, eu sempre procuro estar com a minha esposa, viu? Sempre procuro estar com ela, porque nós somos uma só carne. E é muito bom poder tê-la aqui comigo, porque ela é o meu feedback. Depois que eu saio daqui, ela que me instrui. Olha, não é assim, isso é muito bom, né? Eu louvo a Deus. Que igreja bonita, que igreja abençoada, viu, irmãos? Todos muito lindos aqui, todos muito abençoados, que louvores, grupo de louvor, parabéns, viu? Parabéns, que louvores lindo, todos os instrumentos, todos os músicos, as vozes, tudo muito lindo. E continue fazendo assim, irmãos. Se eu posso dar algum conselho para vocês, é esse conselho que eu dou, continue desta maneira. No teu serviço, no teu trabalho, na tua casa, às vezes a gente faz uma coisinha, né? Uma coisinha mal feita, tal, mas para Deus, continue assim. Para Deus, sempre o melhor. Nada menos do que o melhor. Para Deus é sempre o melhor. É o melhor louvor, é o melhor hino, é o melhor cântico, a melhor adoração, a melhor palavra. Eu, quando saio para pregar a palavra de Deus, irmãos, eu saio com este propósito no meu coração. Hoje eu vou dar o meu melhor. Aleluia. O meu melhor. Para Deus é sempre o melhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu peço também a oração dos irmãos, viu, irmãos? Essa semana nós temos um compromisso muito forte. Nós temos um encontro de casais em nossa igreja no sábado e estão confirmados ali 80 casais, viu? E eu peço encarecidamente que a igreja ore em favor do presbítero Bruno e da nossa igreja que estará realizando este evento, porque nós estaremos lidando ali com assuntos, irmãos, difíceis de se lidar. A gente tem visto aí que o inimigo ele tem feito um alvoroço tremendo na vida e na família de muitas pessoas, mas eu louvo a Deus que aqui há um povo revestido da graça de Deus, há um povo que tem visão e discernimento espiritual e que a nossa casa continue protegida pelo santo nome de Jesus, viu? Então, nas suas orações, eu peço aos irmãos que lembre-se de nós, lembre-se do irmão Bruno, do presbítero Bruno e desse evento que nós estaremos realizando no sábado e de igual maneira estaremos orando também pelos irmãos. Eu falei aqui do louvor, amados irmãos, e exatamente
esta palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir à igreja nesta noite. O texto é um texto muito conhecido, Salmo 150. É um texto muito conhecido dos irmãos. Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor no santuário, louvai pelo majestoso firmamento do seu poder, louvai ao Senhor pelos feitos poderosos, louvai pela excelência da sua grandeza, que é infinita. Louvai ao Senhor com o som de diversas trombetas, louvai com harpas e liras, louvai ao Senhor com pandeiros e danças, louvai com doces instrumentos de cordas e de sopro, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, louvai com jubilosos símbolos ressonantes. Verso 6. Todo aquele que respira, louve ao Senhor Jeová, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra que Deus colocou no meu coração, para transmitirmos à igreja nesta noite, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, se eu pudesse colocar um tema nesta mensagem que Deus colocou no meu coração, esse tema seria a importância do louvor. Eu abri aqui a oportunidade, engrandecendo ao nome do Senhor e louvando a Deus pela vida do conjunto musical, dos irmãos do Ministério de Louvor. Mas, irmãos, muitas das vezes, talvez você ainda não entendeu o poder que o louvor tem na sua vida. E nesta noite eu queria abordar a importância do louvor somente diante de 3 aspectos. Eu poderia citar aqui no mínimo 10, mas hoje nós vamos falar só de 3. A importância do louvor sob a ótica, sobre a perspectiva de 3 aspectos. E você vai entender, irmão, que o teu louvor tem um poder que você não tem nem ideia. Muitas das vezes o mundo olha para nós, os crentes, né, os fiéis a Deus, e hoje não muito, mas há um tempo atrás, irmãos, os crentes eram taxados como loucos. Esses loucos, esses crentes, como é que pode? O camarada está lá com uma luta tremenda, de repente desempregado, passando uma prova, doente, enfermo, passando uma luta, e está louvando a Deus. E eles não entendem isso, irmãos, eles não entendem. Por quê? Porque os olhos, eles vivem de acordo com aquilo que eles veem. Mas segundo a palavra de Deus, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E eles não entendem isso, eles têm uma dificuldade terrível em entender esse tipo de situação, porque para eles é só o hoje, é só o agora, é só o presente. Há uma preocupação tremenda. Hoje de manhã eu falava ali na oportunidade que nós tivemos, e falei um pouquinho sobre o homem carnal, que é o homem que ainda não nasceu de novo, é o homem que ainda não teve o novo nascimento na sua vida. E, irmãos, eu dizia para a igreja, não perca o seu tempo discutindo assuntos espirituais, irmão, com quem é carnal, ele não vai te entender. Ora, quem é carnal está na carne, irmão, não entende coisa espiritual. Você vai falar para ele de fé? Você vai falar para ele que você crê num Deus que vai mudar a sua situação? Você vai falar para ele que crê num Deus que vai resolver o teu problema, sendo que não tem nenhuma perspectiva que isso aconteça? Ele não entende. E a Bíblia fala que aqueles que esperam de Deus só para essa presente vida são os mais miseráveis de todos os homens. Viu? Então, irmãos, talvez de repente você está preocupado com essa vida, com aquilo que você está vivendo, com essa situação, mas essa vida aqui, irmão, é isso aqui diante de toda a eternidade. Eu pregava uma vez numa igreja e eu dizia para os irmãos, você pensa que a situação está difícil? Se prepare aí. O que está ruim vai piorar. E vocês estão vendo isso. Irmãos, é todo dia uma notícia de desgraça, é todo dia uma notícia triste, é todo dia uma notícia, irmão, que te choca, que te deixa de boca aberta. Eu dizia para os meus alunos de teologia, que, irmãos,
não vou ser hipócrita de querer colocar, de datar, de pôr uma data a respeito do arrebatamento da igreja. Claro que não. Mas desde pequeno, pastor, desde pequeno eu ouço falar do arrebatamento, desde pequeno. Aqui é uma igreja que crê no arrebatamento? Amém. Porque às vezes, né, irmão, não vai se saber, tem igreja para tudo hoje em dia. Mas aqui é uma igreja que crê no arrebatamento. E desde pequeno, irmão, eu ouço falar do arrebatamento, até agora nada. Mas, irmão, você consegue entender que o negócio está aí na porta? Você consegue ver isso? Hã? Porque, irmãos, é tanta coisa ruim, é tanta tranqueira que nós estamos vivendo que não tem mais, irmão, tá tudo se cumpriu. Então a importância da igreja guardar a sua fé e ter uma vida de louvor e adoração a Deus, porque o texto diz, todo aquele que respira, louve ao Senhor, porque o teu louvor tem um poder fundamental, o teu louvor tem um poder, irmão, fenomenal diante de Deus, o teu louvor move o coração de Deus. Você crê nisso? Então, o primeiro aspecto que eu quero falar a respeito da importância do louvor, o primeiro aspecto é que o louvor, ele é o resultado de uma vida verdadeiramente transformada. E o texto, com base no que eu estou falando, Salmo 40. Quer ver? Abra a sua Bíblia comigo, vamos folhear a Bíblia um pouquinho hoje, irmãos? Salmo 40. Verso 2 e verso 3 do Salmo 40. Diz a palavra de Deus: tirou-me do abismo profundo, tumultuoso, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, irmãos, por que o louvor, ele é o resultado de uma vida verdadeiramente transformada? Porque aquele que encontrou a Cristo, aquele que teve um encontro, aquele que nasceu de novo, aquele que vivenciou uma transformação, a vida dele é um louvor a Deus. E por que você fala isso, irmão Bruno? Eu falo isso porque, irmãos, você precisa caminhar numa tal prudência para que aqueles que estão lá fora te observem e vejam que você é diferente. Porque a tua vida, ela pode ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler por aí. Sabia disso? A julgar do teu comportamento, a julgar daquilo que você faz, as pessoas elas poderão ter nojo de entrar numa igreja. Ou o contrário também é verdadeiro. A julgar do teu comportamento, do teu caráter, elas terão vontade. O que? Esse camarada não tem tempo ruim para ele. Está difícil, está tudo caindo aos pedaços aqui, ele está aí com esse sorriso no rosto. Então o louvor, ele é o resultado de uma vida verdadeiramente transformada. Por quê? Olha o texto. Tirou-me do abismo profundo. E isso aconteceu com todo mundo aqui. Você lembra, irmão, de quando você estava lá no mundo? Você lembra como era? Como era triste a sua vida, a sua situação? Eu tenho um irmão na minha igreja, o caso dele, o testemunho dele, irmão, é muito lindo, eu sempre conto isso. Em meados dos anos 2004, 2005, veja bem como que ele fazia. Ele subia para ir para o bar, para beber, para encher a cara, e levava a esposa para a igreja. Então ele deixava a esposa na igreja e ia em direção ao bar. Quando dava o horário do término do culto, ele saía do bar já bêbado, pegava a esposa e ia para casa. E isso ficou, irmãos, quanto tempo assim, quanto tempo. Até que um dia, andando, levando a sua esposa para a igreja e seguindo o mesmo rumo que ele seguia todos os dias, ao invés de ir para o bar, aquele dia ele sentiu vontade de entrar na igreja. Eu vou entrar aí para ver o que acontece. Ela todo dia está aí, minha esposa está aí sempre. Entrou na igreja, ouviu a palavra de Deus, ele aceitou a Cristo como seu Salvador naquele dia,
Irmãos, hoje esse irmão, ele é presbítero, ele é guarda-oferta, é superintendente da escola dominical. Pensa num camarada abençoado. E isso aconteceu comigo, isso também aconteceu com você, porque enquanto estávamos lá fora, naquela vida sem Cristo, naquela vida sem rumo, sem direção, o texto diz, tirou-me do abismo profundo. É onde o homem se encontra quando ele não tem na sua vida a presença de Deus. De um charco de lodo. Irmão, você já percebeu, você já ficou atolado em alguma lama? Você já ficou atolado em alguma lama? Com o pé, em algum lugar que você foi e tinha lama e você meteu o pezão lá e ficou atolado? Não é terrível, irmão, para sair? Você fica assim, você fica tal, tentando sair, e às vezes, muitas das vezes, você não consegue sozinho, não. Alguém tem que ir lá estender a mão para você. E é isso que Jesus fez conosco. Ele viu o nosso desespero, ele viu o jeito que andávamos, ele viu a direção que estávamos seguindo, e estendeu as suas mãos, tirou-nos do charco de lodo, e olha o texto, pôs os meus pés sobre uma rocha, mas ainda não está bom, porque você estava fazendo muita força lá, irmão, na tua vida, no teu velho homem, na tua incredulidade, você estava lá. Então, quando os seus pés vai parar para uma rocha, você ainda fica meio trêmulo ainda, suas pernas estão bambeando. Porque se está aqui, está lá, não firmou ainda. Pode ver que toda pessoa que se converte, até que ela entenda a severidade, a veracidade, a seriedade do Evangelho, demora um tempo. Né? E esse tempo que demora até ela entender isso, é a perna bambeando. Então o texto diz, pôs os meus pés sobre a rocha, e aí completa, e firmou os meus passos. Amém? Isso aconteceu com você também? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando isso acontece? Agora eu estou com os pés firmados aqui, essa é a verdade. Eu encontrei a verdade, ela me libertou e agora estou aqui. E o que acontece? Verso 3, pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor Jeová, através da tua transformação. Ainda usando o exemplo desse irmão, amados, quando ele converteu, ninguém acreditava. O quê? O Amarildo se converteu? Mas rapaz, todo dia ele passava aqui bêbado, todo dia ele passava aqui com a cara cheia, brigando com a mulher, brigando com os filhos, e agora está de terninho indo para a igreja. Ninguém entendia. Por quê? Porque a vida dele serviu de testemunho para muitas pessoas, sem ele precisar abrir a boca. E é isso que Deus faz. Você lembra quando você estava lá, como era triste? E hoje as pessoas te veem aqui, assentado numa igreja, louvando a Deus, recebendo a palavra, tendo comunhão com Deus, tendo uma vida transformada, talvez não ainda perfeito, mas está caminhando para isso, está lá, está em um processo de melhoria. Isso, à luz da palavra, chama-se santificação, é um processo de melhoria contínua, santificação, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor, viu? E eu já louvei a Deus por essa igreja, que eu vi que vocês estão numa campanha aqui com um nome muito bonito, é adorando a Deus em meio à crise. É isso, irmãos, estão em meio à crise, ao invés de reclamar, ao invés de... Adore, porque o louvor é, número 1, o resultado de uma vida que foi verdadeiramente transformada. Quer ver como é lindo? Salmo 30, verso 11, verso 12. Olha lá. Depois que a vida dele foi transformada, olha o que acontece. Salmo 30, 11 e 12. Depois que ele teve a vida, ele saiu do charco de lodo, teve os seus pés firmados agora, e olha que lindo, Deus colocou um cântico novo na boca dele, e olha o que acontece, 30, 11 e 12, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento mudou-se para a veste de alegria,
para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ele tirou as vestes de lamento e colocou agora vestes de alegria, um novo cântico na sua boca. O louvor é resultado de uma vida que foi verdadeiramente transformada. Por isso, louve, adore, exalte e glorifique ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Palavra de Deus. Agora, o segundo aspecto da importância do louvor na vida de um cristão, o segundo aspecto, irmão, é tremendo. Isso aqui eu preciso que você pegue isso aqui, irmão, que isso aqui é um segredo fundamental para a sua vida. Porque, irmão, o que eu vou falar aqui hoje, se você entender, irmão, você vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você crê nisso? Em nome de Jesus, Olha só, irmão, como é tremendo essa questão do louvor. O segundo aspecto, o louvor fará o impossível acontecer. Tem alguém que acredita nisso aqui? Deus, aleluia. Eu sou assim, irmãos, eu sou teólogo, sou professor de teologia. Talvez você estava esperando, né? Uma igreja pentecostal, eu também sou, viu, pastor? Eu sou pentecostal também, mas eu gosto mais de explicar, estudar a palavra. Eu sou professor, irmãos. Então, de repente, perdoa, irmão Bruno, não é daquele jeito que vocês queriam, né? Mas é palavra, irmãos. Eu garanto que você vai sair daqui avivado, viu? Tem muita igreja por aí confundindo avivamento com baderna, com bagunça, com movimento. E não tem nada disso não, viu, irmão? Avivamento é um atributo de trazer alegria àquele que vive, que está vivo. Avivamento é trazer alegria àquele que vive, avivar. Porque às vezes está meio borocochô, não está, irmão? Às vezes a gente não está assim também? Meu Deus, a gente até louva, até prega, mas... E a gente precisa de um 220 às vezes. É ou não é? Avivamento. Agora tem uns aí, irmão, que não precisa de avivamento. Tem uns aí, aqui não, mas na minha igreja tem muitos assim, que avivamento não adianta não. Tem que ser ressurreição, rapaz. Tem que ser, tem uns que é, meu Deus do céu. Estou brincando até. O louvor fará o impossível acontecer. Eu vou usar uma palavra, um texto como exemplo, mas eu posso compartilhar um testemunho pessoal rapidinho, irmão. Eu não gosto de contar muito não, mas é rapidinho. Aqui é uma igreja que tem fé, que acredita? Irmãos, eu vou contar um episódio, por quê? Porque isso me permite. Eu conheci o pastor numa situação até inusitada, né? E aí ele sentou na minha mesa, começamos a falar, e ele viu que eu falava muito de Deus, e tinha uma colega comigo falando de Deus, e ele perguntou, vocês estão falando muito de Deus, vocês vão em alguma igreja? Opa, sou da Assembleia, opa, eu também. Já nos abraçamos, nos cumprimentamos, daqui a pouco ele estava contando o testemunho dele para mim. Irmãos, nós estávamos ali quase falando em línguas, não é? No meu serviço. E depois que ele falou o testemunho dele para mim, eu contei o testemunho dele para os meus alunos da teologia, para os meus familiares. É assim, meu testemunho. E eu vou contar um testemunho meu particular, do louvor, irmão, que fará o impossível acontecer. Eu era criança, ainda muito pequeno, 6, 7, 8 anos de idade, no máximo, não muito disso. Meu pai trabalhava numa multinacional lá de Sorocaba, e meu pai tinha sofrido um acidente aqui na coluna, e o que aconteceu? A empresa afastou meu pai. Quando meu pai deu entrada no INSS para poder se aposentar ou pegar um auxílio-doença, o INSS disse que não tinha nada. E ficou essa briga, nem meu pai podia voltar a trabalhar e nem o INSS aposentava ou colocava meu pai no auxílio-doença. Então meu pai não podia trabalhar e não podia arrumar outro serviço, porque ele estava vinculado ainda à empresa. Irmãos, pensa numa prova financeira. Vocês já pensaram? É que aqui os irmãos têm cara de abençoado, acho que nunca ninguém passou por isso aqui não. Passou? Tem uns 2 aí que eu vi aí, mas o resto é tudo abençoado, irmão. Mas, irmão, pensa numa prova. Eu me lembro um dia que eu estava com minha mãe no horário de almoço. Isso sempre me emociona muito, porque foi a primeira experiência que eu tive com Deus, com 7, 8 anos de idade. E naquele dia, meus irmãos tinham saído trabalhar, tudo novinho, porque era assim, viu, pastor? A gente começava a trabalhar cedo, viu? Meu irmão, com 11, 12 anos de idade, já estava vendendo sorvete na rua.
Eu, com 12, 13 anos de idade, estava fazendo cachorro quente, trabalhando numa lanchonete. Hoje em dia, você vai colocar um menino de 13, 14 anos para trabalhar, irmão, você vai ser preso. Tem que ter cuidado. Então, meus irmãos foram todos trabalhar. E eu estava na casa, eu e minha mãe sozinho. E naquele dia, minha mãe estava fazendo um almoço, irmão. E eu tinha o costume de sentar no colo dela para eu almoçar. Ela me dava de almoço. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E naquele dia, minha mãe chorava muito, chorava muito. Ela me dava o almoço e ela chorava muito. E eu lembro bem até o prato, irmão, que tinha naquele dia. Olha que coisa. Era um arroz, um feijãozinho, uma farofinha, que minha mãe era baiana, gostava de fazer uma farofa, um pedacinho de carne e um suco de maracujá. E minha mãe dando aquela refeição para mim, chorando, chorando e chorando. E eu não entendi por que ela estava chorando. Quando ela terminou de me dar a refeição, irmãos, eu fiquei meio assim, até que eu a observei tomando café com umas bolachinhas que tinha lá. E aí ela começou na beira da pia a cantar e adorar a Deus, e chorava, e chorava, e chorava. E ela começou a orar, e eu comecei a prestar atenção na oração dela. E ela dizia: e agora, Deus? O último prato de comida se foi. Nós estamos almoçando e eu não sei o que tem para jantar. Ela falava assim. E agora, Deus, o que eu vou fazer? E eu entendi que minha mãe tinha me dado o último prato de comida, não tinha recurso. Por isso que eu digo para os irmãos que o louvor, irmão, faz o impossível. E ela fez a oração, tornou para a pia para lavar as louças e voltou a adorar a Deus. E ficou a tarde inteira adorando a Deus. Até que Deus tomou uma mulher por nome de Cleide, irmã Cleide, da igreja Deus é Amor. É que vocês não conhecem Sorocaba, mas eu moro na zona norte de Sorocaba. Isso dá, irmãos, 16 quilômetros do centro da cidade. E essa irmã, ela estava saindo do serviço dela e ia para a casa dela, que também era na zona norte, mas era antes. Quando ela estava no ônibus indo embora, naquele dia, ela tinha recebido uma cesta básica. E aí o Espírito Santo tocou nela: olha, você não vai descer na sua casa. Ela: como assim? Pega esse ônibus aí e vai adiante, que mais 12 quilômetros à frente eu tenho uma obra para executar no dia de hoje. E ela foi, ela nunca tinha ido para o meu bairro, nunca ela tinha ido. E quando ela chegou no bairro, o ônibus começou: mas e agora, o que eu faço? E o Espírito falava para ela: eu vou te avisar quando for o lugar. Quando chegou na rua de casa, o Espírito disse: desce aí. E desce aquela mulher com aquela cesta básica e começa a andar na rua sem direção. Quando de repente ela ouve um louvor e alguém falando em línguas, em mistério. E ela: eu acho que é aqui. E ela bate na porta e vem minha mãe. E aí eu saí para fora, eu era curioso, isso até hoje. E aí eu via, irmãos, ela: olha, mulher, eu estava indo para minha casa, mas o Espírito Santo me disse para trazer essa cesta básica para você, porque você está precisando. E naquele dia, minha mãe abraçou aquela mulher abraçou a minha mãe, e elas começaram a falar em língua no meio da rua. Você acredita que o louvor faz o impossível acontecer? Viu, irmãos? E eu posso dizer, porque eu sou uma prova viva disso: era moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Pode faltar o luxo, pode faltar de repente até outras coisas, mas o pão, o mínimo necessário para você viver, Deus te garante. Viu? O louvor faz o impossível acontecer. Esse foi um testemunho pessoal. Agora eu vou te trazer uma prova bíblica daquilo que eu estou falando. Viu, irmãos? Você vai sair daqui com outro conceito, talvez até, do louvor na tua cabeça nesta noite. Segunda Crônicas, capítulo 20. Vou falar um pouquinho sobre esse camarada. O nome dele é Josafá. Irmãos, veja, foi armada uma cilada para esse camarada, irmãos. Alguns exércitos se reuniram ali na base do morro, ali numa encruzilhada que tinha lá, para poder destruir, irmãos, destruir esse camarada. E quando ele viu que o exército dos filhos de Moabe
os exércitos inimigos se mancomunavam, eles estavam juntos para poder destruí-los, ele começou a pensar, mas meu Deus, eu estou aqui com um monte de levita, eu estou aqui com os levitas, eu não tenho guerreiro aqui, como que eu vou guerrear com esses camaradas? O que eu vou fazer? E aí até que um dia, irmão, esse exército se reuniu para poder encontrar com eles e guerrear contra eles. Quando isso aconteceu, Josafá disse, nós vamos para a guerra. O texto não diz, irmão, mas eu estou imaginando, conjecturando a situação. Eu imagino que alguém chegou para Josafá, ó, eles estão lá esperando a gente, e nós vamos para a guerra. Mas o que nós vamos fazer? Vamos armar um exército aí à frente? Vamos pegar os nossos maiores e melhores materiais bélicos, as nossas melhores armas, os nossos melhores guerreiros, vamos montar um exército e vamos ao encontro deles, guerrear com eles. Aí Josafá, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor ainda, pega os levitas, vamos montar um coral, eles virão contra nós com armas, com espada, mas nós iremos com um coral. Sabe qual que é o problema, irmão? Muitas das vezes a gente começa a lutar lutas que não são nossas. E olha, você não vai vencer, irmão, tem luta que não é sua. Sabia? Olha só o que Deus falou para Josafá, capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 15. Acompanhe na sua Bíblia. E disse, escutai, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, o rei Josafá, assim vos diz o Senhor Jeová, não temais, nem vos assusteis por causa desta tão grande multidão, pois esta batalha não é vossa, senão de Deus. Tem mais, verso 17. Nesta batalha não tereis que pelejar, você não vai precisar lutar. Parai, estáis quietos de pé, e vereis a salvação do Senhor Jeová para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos espanteis, saí amanhã contra eles, porque o Senhor Jeová estará convosco. Aleluia! Abai, decou managás. E eles foram, sem nenhum armamento, sem nenhum guerreiro, sem nenhum exército, com um coral na frente, E olha o que aconteceu, verso 22. E quando começaram a entoar os cânticos de júbilo e de louvor, o Senhor Jeová armou emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e contra os do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram abatidos. E aconteceu que os filhos de Amon e de Moabe atacaram os habitantes de um monte de Seir, para os matar e destruir, quer dizer, eles começaram a atacar um ao outro. E quando terminaram de destruir os moradores de Seir, destruíram-se uns aos outros. Você consegue entender isso aí? Está lá, irmão, 3 exércitos unidos para derrotar eles. Eles sozinhos, sem armamento, sem guerreiro, sem nada. E foram lá louvando, adorando a Deus. Quando começaram a louvar a Deus, Deus confundiu os inimigos. O teu louvor fará o impossível acontecer. Viu? Então, irmão, pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de questionar. Para com isso. Para com isso. Ou você deixou de crer no Deus de impossível? Ou você deixou de crer num Deus que pode todas as coisas? O teu louvor fará o impossível acontecer. Só os que acreditam nisso, glorifique a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Então eu tenho um louvor que é resultado de uma vida verdadeiramente transformada. Um louvor que fará o impossível acontecer. E último aspecto que eu quero tratar com os irmãos aqui. O teu louvor atrairá, será um chamariz de bênçãos. E Deus te exaltará.
E o texto que eu uso para isso? Atos, capítulo 16. Quem pode ler comigo? Para que você entenda esse texto, irmãos, a partir do verso 16, do capítulo 16 de Atos, você vai ver a história que Paulo e Silas, eles libertaram uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela foi liberta. Só que o que acontece? Os principais daquela cidade usavam esta mulher para poder ganhar dinheiro, para poder obter lucro, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Quando eles libertaram essa mulher, irmão, eles compraram uma briga, mais uma briga. E quando viram que aquela mulher fora liberta e que agora eles não podiam mais lucrar com aquele dom que aquela mulher tinha, né, que na verdade aquilo era uma maldição, quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? Mandaram prender a Paulo e a Silas. Eles foram presos. E aí, irmãos, quando eles foram presos, na sua casa você lê um pouquinho mais com calma. Mas essa história que eu estou contando, ela vai de Atos 16:16 até Atos 16:40, até o último versículo de Atos. Agora, sabe o que é interessante, irmão? Você vai ler toda essa história aí e você vai ver que eles foram presos injustamente. Mas sabe o que é interessante? Você não vê em nenhum versículo Paulo e Silas reclamando. Você não vê. É porque eu fui preso, Deus. Estava eu aqui fazendo a tua vontade e fui preso. Você não vê. Você não vê. Sabe outra coisa interessante, irmão? Que você vai percorrer esses mesmos versículos, do 16:16 ao 16:40, e você não vai ver em nenhum momento Paulo e Silas pedindo por libertação. Eles não pediram. Deus, me liberta daqui, me tira daqui, das grades dessa prisão, me tira daqui. Não pediram. E olha o que aconteceu quando eles começaram a louvar, irmão. Isso aqui você precisa pegar nesta noite, aleluia. Verso 25, Paulo tinha um problema com meia-noite, viu, irmão? Ele tinha um problema sério com meia-noite. Verso 25, era quase meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos escutavam. De repente, propagou-se um grande terremoto que comoveu os alicerces do cárcere. E, instantaneamente, todas as portas se abriram e eles foram soltos de todos os grilhões. Isso é tremendo, né, irmão? Dá para aprender muita coisa aqui, não dá? Primeiro, eles não pediram por libertação, eles não reclamaram, mas quando começaram a louvar, eles foram soltos, mesmo sem pedir. Você entende isso aí? Sabe qual que é o problema, irmão? O problema é que muitas das vezes nós viemos à casa de Deus querer barganhar com Deus. Eu estou indo lá porque eu quero trocar de carro, porque eu quero um emprego novo. Irmão, aqui não é lugar disso, aqui é lugar de adoração. Casa de oração. Sabia disso? E muitas vezes a pessoa ela vive essa vida de relacionamento com Deus através da barganha. Ela quer barganhar com Deus. Eu faço, mas se o Senhor me der isso. Eu faço, se o Senhor fizer isso. Irmão, não. Por quê? Porque se você tiver uma vida de louvor e de adoração a Deus, você não precisará pedir. Deus te dará, mesmo sem você pedir. E aí tem umas pessoas que elas ficam pedindo, mas olha que coisa interessante, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, diz assim, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Viu, irmãos? Então não se preocupe, irmão, porque a bênção ela está atrás de você. Agora, se você ficar atrás de bênção, sabe o que pode acontecer? Você está atrás da bênção e a bênção atrás de você. Você atrás da bênção, a bênção... Sabe aqueles cachorros que ficam atrás do rabo? Que fica aqui, sabe? É isso aí. Que você está procurando a bênção e a bênção está te procurando e vocês não se encontram. Hein? Agora, quando você tem uma vida de louvor, você não precisa pedir, Deus sabe. Por isso que o texto de Mateus 6,33 está dizendo assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
é que talvez você já leu esse texto aí, você nunca não pegou o fio da meada do negócio. Você tem uma caneta, irmão? Quem tem uma canetinha? Aqui? Segura aqui. Essa caneta é sua. Vamos imaginar assim, tá bom? O nome do irmão? O irmão Rafael. O irmão Rafael, presta aqui, irmão Rafael, não tem caneta. Amém? Se eu der uma caneta para ele, ele não tinha, agora ele tem. É ou não é? Então eu dei para ele. Porque parte-se do princípio que ele não tinha e agora ele tem. 0 mais 1 é 1. É ou não é? É isso? Então, eu estou te dando essa caneta. Se eu te entregar outra caneta, você já tinha uma, não tinha? Então eu não estou te dando outra. Eu estou te acrescentando. Entendeu? Ah, vocês não pegaram essa? Alguns pegou de novo. Você não tinha caneta, está do 0. Agora, eu não posso te acrescentar o que você não tem. Certo? Eu estou te dando. Você já tem. Se eu te der mais uma, você já tinha. Agora você tem 2. Eu estou te acrescentando. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão dadas, serão acrescentadas. Porque Ele não vai te deixar faltar. Ele não te deixará faltar. Amém? Fica mais fácil para você entender assim? É ou não é? Talvez você já leu esse texto muitas vezes. O que é isso? O que é isso? É isso, irmão. É simples. Ou o evangelho é complicado demais? Não é. Não é maravilhoso, irmão? Deus não é lindo demais? Às vezes a gente passa uma turbulência aqui, uma turbulência acolá, mas quando a bênção vem, irmão, é tão gostoso. É tão maravilhoso, né? Então, irmão, para de ficar correndo atrás de bênção. Viva uma vida de louvor e adoração a Deus, que as bênçãos correrão atrás de você. Tem uma igreja que crê nisso aqui? Um outro pequeno testemunho pessoal, pequeno, irmão, eu não gosto, eu já falei, mas às vezes a gente precisa exemplificar, que às vezes a pessoa não pega a ideia. Estava eu desempregado no ano de 2015, minha esposa havia acabado de dar à luz, e eu desempregado, e de repente eu entrei num serviço, irmão, ganhando muito pouquinho, muito abaixo do que eu ganhava, para não ficar parado. E estando eu neste meu serviço, me propus a fazer o melhor. Eu sei que o salário é baixo, eu sei que esse salário não dá para minhas despesas, mas vou fazer o melhor aqui. E estou eu lá fazendo o meu melhor, e a gente tinha uma parceria na época com uma outra empresa. E a gente prestava serviço a essa empresa, uma empresa multinacional, inclusive, conhecida, um banco estrangeiro. E nessa parceria, uma vez, eu mandei um e-mail, dando um feedback de todos os casos que eu tinha em andamento, para a pessoa que cuidava dessa relação entre as nossas duas empresas. Irmãos, você acredita que através daquele e-mail despertou algo na mente dessa pessoa? E de repente surgiu uma vaga nesta empresa, e estou eu no meu serviço lá, ganhando pouquinho, ganhando o que eu ganhava, né? Pouquinho perto daquilo que eu ganhava quando fiquei desempregado. E de repente o telefone toca. Ô Bruno, oi, viu, você tem CPA 20? É uma certificação, né, para quem trabalha no ramo de financeiro. Tenho. Viu, fala o seguinte, veio aqui fazer uma entrevista, então, abriu uma vaga aqui. Sabe o que é interessante, irmão? Eu não sabia da vaga, eu não entreguei currículo, nada disso. Aliás, eu estava até pensando esses dias, pastor, as maiores bênçãos da minha vida, eu não fui atrás, veio. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Irmãos, casamos e ficamos atrás de casa. Ficamos, até que nada deu certo. Paramos de buscar casa. Quando paramos de buscar casa, bate alguém na porta. Ó, fulana de tal está vendendo a casa dela e ela disse que quer vender para você. Está aqui minha esposa, meu testemunho aqui. As maiores bênçãos da minha vida eu não fui atrás. E fui fazer entrevista, irmão. Chegando na entrevista, pessoa falando inglês, pessoas bilíngues, trilíngues, pessoas com 2, 3 pós-graduação, e eu lá, meu Deus, que prova. Sabe quando você já entra por baixo? Olha como é que incredulidade, né, irmão? Como que é a falta de fé, não? Meu Deus, e eu lá, já entrei por baixo, já. Meu Deus, não vai dar certo isso aqui não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é outro mundo. Nem camisa eu tinha, eu tive que sair com as peças, comprar uma camisa. Chegando lá, fiz a entrevista e fui embora. Falei, não vai dar certo não, nem criei expectativa. Passado 15 dias o telefone toca, olha, agora você tem que fazer um teste aí online.
uma prova de inglês e um monte de coisa. Fui lá, fiz tudo. E passou. Até que um dia veio uma ligação de São Paulo, olha, você precisa fazer agora um outro teste lá em São Paulo. Fui e fiz. Quando, de repente, estou num dia, isso passou uns 4 meses, irmão, estou um dia no meu serviço, o telefone toca, ei, você está fazendo um processo seletivo aqui com a gente, não está? Estou ligando para te dizer que você foi aprovado. E você começa a partir do dia 1º. Eu já comecei a glorificar, eu nem sabia nada, salário, nada. Quando me falaram o salário, eu falei, meu Deus! E a minha esposa estava na cidade aquele dia, irmãos, e eu saí porque eu só queria encontrar ela, porque ela passou a prova comigo. Era a primeira pessoa que eu queria falar. E aí nós saí daquele serviço rapidinho, ela estava no centro da cidade, e eu encontro a minha esposa, sabe aonde? Quem conhece Sorocaba, torra. Numa prova e a mulher gastando, pastor. Acredita num negócio desse aí, rapaz? Ela estava lá no torra. Quem conhece Sorocaba sabe, estava lá, uma prova, mas ela estava vendo roupa. Quando eu cheguei na loja, ela estava lá. Quando ela me viu, ela veio, deu certo, né? Nem falei nada, deu certo, né? Ela me abraçou e ali louvamos e adoramos ao nome do Senhor. Quando eu entrei na empresa, aí que eu percebi o tamanho do testemunho. Porque, irmãos, nesse processo que eu tinha feito, haviam 4 pessoas na minha frente. A primeira não deu certo, a segunda desistiu, a terceira desistiu, a quarta fez tudo, exame médico, ia começar, era sexta-feira, ela começaria na segunda. Na sexta ela falou, olha, não vou precisar mais, que eu arrumei outro emprego. E aí ficou eu lá. Viu, irmãos? Então não precisa ficar correndo atrás de bênção, não para com isso. Viva a Deus, louve a Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça e deixe que Ele acrescenta as demais coisas, porque as bênçãos te seguirão, te acompanharão, elas irão até você. Aleluia! Agora tem igreja aí que está vendendo bênção, vem aqui, que aqui cura. E tem igreja para tudo, irmão, infelizmente, mas eu sou daquele que eu prego a palavra de Deus, irmão. Eu quero te ver com um carro novo? Quero te ver com uma casa boa? Quero te ver com um bom salário? Quero te ver curado da enfermidade? Quero! Mas mais do que tudo isso, eu quero te ver no céu. No céu. Que adianta carro novo e você ir para o inferno? Que adianta casa nova e ir para o inferno? Do que adianta? Eu quero te ver no céu. Eu quero ter o prazer de chegar lá. Olha, rapaz, eu fui pregar na sua igreja e você venceu também! Aleluia! Então, o terceiro aspecto é que o louvor será um chamariz, atrairá bênção. Paulo e Silas não pediu pela libertação, não. E a libertação ocorreu mesmo sem eles pedir. Só que não é só isso não, continua, tá, irmão? O louvor atrairá bênção, será um chamariz de bênção e te exaltará. Porque aí o que acontece? Quando as prisões caíram, o camarada que estava guardando a prisão ali ficou, meu Deus do céu, ele tirou a espada e queria se matar. Quando ele foi aqui para atacar a espada no Paulo, epa, amigo, faça isso não, está todo mundo aqui. Fica tranquilo, ninguém vai fugir daqui não, está todo mundo aqui. E o texto, eu falei, irmão, leia esse texto, é lindo. Leia na sua casa depois esse texto, é lindo. E eles não saíram. Então o que aquele camarada fez? Ele foi para a casa dele e contou para todo mundo, olha, aconteceu isso, as prisões se abriram e eles não fugiram, eles ficaram lá. E aí Paulo foi lá na casa dele, pregou para ele e para a família dele. E quando foi nos outros dias, irmão, aquele carcereiro foi nos principais. Olha, meu amigo, é o seguinte, aqueles camaradas lá têm cidadania romana também. Vocês pensaram que prenderam qualquer pessoa, mas eles têm também. E agora? O que a gente vai fazer? Aí os principais, viu? Carcereiro, você vai ser o carcereiro. O carcereiro, o seguinte, vai lá e solta eles. Pode soltar eles, vai lá. E lá vai o carcereiro. Ei, Paulo, ei, Silas, todo mundo aí. Pode sair, eles liberaram vocês. Aí Paulo, epa. Quando vocês nos prenderam, vocês nos humilharam publicamente. Vocês nos prenderam na frente de todo mundo e agora quer nos soltar aqui às escuras de qualquer jeito? Não, senhor. Se é para ser solto, mande eles virem aqui e eles vão nos soltar. Está no texto, irmão, está tudo no texto, viu? E o carcereiro falou, olha, eles querem, vocês vão ter que ir lá. E eles foram. Viu, irmãos? Então o louvor será um atrativo de bênção e te exaltará.
no momento certo, na hora devida, no momento da tua preparação, no momento em que você estiver posicionado, Deus te exaltará. O teu louvor fará com que Deus te exalte. O teu louvor fará com que Deus haja na tua vida, com que Ele cumpra os propósitos que Ele tem na tua vida, no momento certo. Nem é antes para você não sair às pressas, não, mas é no momento certo, para que você seja exaltado e para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, para que todos olhem e observem: ei, rapaz, que testemunho daquele irmão, hein? Esse camarada era um falido, um derrotado, e olha onde ele está, rapaz, olha o carro que ele está andando aí. Meu Deus. Viu, irmãos? Esse é o poder do louvor, da adoração. Então, irmãos, a partir de hoje, eu sei que aqui ninguém faz isso. Mas se eu pudesse dar um conselho para você, irmão, não reclame. Eu tive um pastor uma vez que ele falava da seguinte maneira: e aí, agradeceu pelas bênçãos? Agradeceu pela vida, pela saúde? Sim. E pelas provas? Já agradeceu? Agradecer pela prova? É, a prova. Porque é a prova que forja o teu caráter. É a prova que solidifica a tua fé. É a prova que te deixa uma pessoa mais experiente, mais grandiosa em relação a Deus. É a prova. Você já viu o diamante bruto extraído da natureza? Já viu? É feio, irmão. Ninguém gosta não. Uma pedra comum qualquer. Mas quando ele é trabalhada, quando é forjada, quando é lapidada, fica aquela pedra tão bonita. Viu? Então não se preocupe com essa luta não, porque isso é um ventinho, uma leve brisa, isso vai passar em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. E por que está sendo tão difícil assim? Por que você está chorando tanto? Porque quando você receber a sua bênção, ela virá, mas não virá de qualquer jeito, não. Não é uma coisinha feita às pressas aí, não. Para você, não. Ela será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para a tua vida. Porque aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram e aquilo que não subiu ao teu coração é o que Deus tem preparado para você. E isso não é no porvir, isso é agora. Tem gente que leva esse texto lá, não é agora. Não é para depois do arrebatamento, não é agora. Deus tem preparado para ti coisas grandes e firmes que vocês não têm nem ideia. Às vezes você está fazendo um planejamentinho pequenininho, uma visão pequena demais, e Deus tem um negócio tão grande para você, e você está ali com aquela visão limitada, olhando para cá. Irmãos? Então para, irmão, de se preocupar com isso, para de ir atrás de bênção. Senhor, faça a obra de Deus com carinho, viu? O que for colocado na tua mão, como diz lá em Provérbios, aquilo que vier à tua mão para fazer, faça com todo o teu esforço, com toda a tua dedicação, porque a sepultura para onde nós vamos, se Jesus não voltar, lá não tem obras. Então o que você tiver de bom para fazer para Deus, irmão, tem que ser enquanto tem vida. Porque depois que acaba a vida, para que você vai servir? Então você vai ser peso para os outros, a pessoa vai ter que te levar num caixão, você vai ser um peso para os outros. Viu? Então, o que tiver que fazer, irmão, faça agora. Enquanto você tem vigor, enquanto você tem vida, faça. E isso eu aprendi, irmãos, e eu executo com carinho. Tudo que me é colocado na mão, eu faço, porque eu sei que a minha recompensa virá. Virá. E às vezes o homem agradece, mas na maioria das vezes não, viu? Na maioria das vezes você faz e não é reconhecido por ninguém. Mas isso é bom, porque quando ninguém reconhece, Deus nos reconhecerá. O problema é quando reconhece, porque quando a gente ganha o galardão aqui, perde lá no céu. A gente já recebeu aqui, para que vai ter outro lá? Agora, quando ninguém reconhece aqui, irmão, aí fica lá os galardãozinhos, tudo guardadinho para você. Viu? Cuide da obra de Deus com carinho, porque foi com carinho que Ele salvou a tua vida. Foi com carinho que Ele te chamou, foi com carinho que Ele se entregou. Às vezes as pessoas passam uma visão deturpada a respeito do sacrifício de Jesus, dizendo que Jesus foi vitimizado. Mataram Jesus, Irmãos, Jesus, não mataram Jesus, Ele se entregou, Ele mesmo disse: a minha vida ninguém tira, a minha vida eu a dou. Viu? Então para com essa conversa, não para com isso aí, irmão. Mataram Jesus, Ele entregou. Por quê? Você acha que se Ele fizesse assim e clamasse a Deus, você acha que não viria ali uma legião, irmão, e acabaria com tudo aquilo ali? Ele disse.
mas ele se entregou como ovelha muda. Você imagina você ser filho de Deus e parte integrante da triunidade de Deus, e você passar por tudo aquilo sem poder fazer nada? Você ter sede de te darem vinagre. Mas ele fez com carinho, ele fez com amor, porque ele sabia, através deste sacrifício, será levantada nessa terra uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tenha medo de avançar, irmão, avance, porque as portas do inferno não poderão, não te impedirão. Deus é contigo por onde quer que tu andares. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Leve essa palavra no seu coração, meu irmão. Deixa essa palavra agir na tua vida, no teu ser. Seja uma nova pessoa a partir de hoje, mais confiante, mais alegre, mais vívida. Para de se vitimizar. Abai decou managas, decou manai. Irmãos, nós estamos tendo um problema sério na minha igreja. Crentes vitimizados. Você não pode falar nada. O pastor não pode dar uma orientação. Não vou mais na igreja. Bando de hipócritas. Sabe por quê, irmão? Porque essa turma está na igreja atrás das coisas. Quem vem para a casa de Deus atrás das coisas, por qualquer coisa vai embora, sabia disso? Quem vem pelas coisas, por qualquer coisa vai embora. Agora quem vem pelo sacrifício de Jesus, quem vem por Jesus, irmão, ele pode acontecer um entreveiro aqui, outro ali, mas ele está lá, ele está focado lá, que o negócio dele não é aqui, não é direita ou não é esquerda, o negócio dele é para cima, vai decou managás. Aí esses crentes Nutella de hoje, aí qualquer coisinha vai embora. Aí o pastor pregou aspidamente no culto de exortação. O pastor pegou, irmão, é a palavra de Deus, irmão. Fecha teu ouvido se não quer ouvir. O que eu posso fazer? Porque a palavra, irmão, ela não tem compromisso. Eu estou passando até um pouco do tempo aqui, mas eu estou sentindo de falar isso aqui. Não tem nada a ver com o que eu tinha preparado. Porque a palavra de Deus, irmão, ela tem esse compromisso também. Não pense você que a palavra é para ficar te adulando. Você vai vencer, vai dar certo. Quem falou? E se não der? Deus é menos Deus porque isso aconteceu? E se não acontecer, será menos Deus por causa disso? Ou ele continuará sendo Deus? Então, irmão, não é pelas coisas não, é pelo Deus das coisas. Aleluia. E aí tem muita gente em busca das coisas. E aí quando as coisas não vêm, ela se frustra, que as coisas não vieram. Foi prometido um carro, o carro não veio. Foi prometido a casa não veio. Foi prometido o emprego não veio. Foi prometido o aumento não veio. Mas a salvação que de graça foi dada, ela não está nem aí. Amém? Irmãos, com muito carinho, eu agradeço essa oportunidade, viu? Vá com essa palavra no seu coração, deixa a palavra transformar a tua vida, porque a palavra faz isso, ela transforma. Às vezes ela vem áspera, irmão, é que nem quando você cai de bicicleta, né? Que faz aquele machucão, né? Às vezes você vai tomar banho ali, quando entra a água ali, dói, não dói? Mas lava, viu? E isso é importante para não infeccionar. Eu lembro que minha mãe fazia uma sessão de tortura com a gente. Quando a gente ralava o joelho, alguma coisa assim, irmão, doía mais a tortura do que o próprio ralão que a gente levava ali. Porque eu sabia que eu chegar em casa, ela ia colocar metiolate, aquele negócio que arde, como é o nome daquilo? É metiolate? Tem um outro, né? Como é que é o nome? Mercúrio. É metiolate, mercúrio e álcool com arnica. Vocês não, aqui em Indaiatuba não tem isso, mas lá no interior, Sorocaba, irmão, álcool com arnica minha mãe passava. E depois da sessão de tortura, ela vinha com água oxigenada, sei lá o que era aquilo, porque se espumasse, estava infeccionado o negócio. Eu me machucava, eu entrava assim, ó. Assim. Para ela não ver, claro, não sou bobo. Aí quando ia tomar banho, irmão, doía. Mas às vezes dói, mas lava. Assim é a palavra de Deus, viu, irmãos? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.